Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos aprender mais uma história da palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. É uma criança que tem passado por alguns problemas? Hoje, o título da nossa história é A Bíblia tem o remédio. O remédio para quê? Para curar os nossos problemas que às vezes apresentamos. Por isso você está vendo aqui o cenário cheio de Bíblias, porque a Bíblia tem a solução para os nossos problemas. Vamos ver o que tem na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia para ver o que tem dentro da Bíblia? Então vamos lá. Olha só, é uma caixa de remédios. Vamos abrir a primeira caixa que traz o primeiro problema. O problema de angustiado e sofrendo. Você é uma criança que às vezes está angustiada, está sofrendo por alguma coisa. Vamos ver o que a Bíblia traz como solução? Olha só, é uma pomada. Uma pomada que traz o texto de Mateus 5:4. Vamos ver o que diz esse texto na Bíblia, a palavra de Deus, que diz assim: Felizes os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Então, se você é uma criança que está angustiada e sofrendo, você é uma pessoa que precisa se arrepender, porque aqui diz o versículo: felizes os que choram. Não um choro qualquer, eu não choro por qualquer coisa. Muitas vezes você está angustiado, sofrendo por alguma coisa errada que você fez. Às vezes obedeceu a mamãe, fez alguma coisa errada e o seu coraçãozinho ficou angustiado. Então você precisa o quê? Se arrepender, pedir perdão a Deus e chorar diante dele, se arrepender e não fazer mais. Então essa é a solução para a criança angustiada. E o segundo problema é ansioso. Você sabe o que é a criança ansiosa? Uma criança ansiosa é uma criança que é inquieta, que às vezes quer tudo ali na hora, não espera a mamãe fazer, quer que seja logo. Muitas vezes rola até no chão. Então vamos ver o que a Bíblia nos traz como solução para o problema da ansiedade. Olha só, é o remédio de gotinha que a mamãe conta, 1, 2, 3. E aqui traz o texto de Filipenses 4:6. Vamos conferir na Bíblia, a palavra de Deus, o que esse texto nos diz em relação à criança que tem o problema da ansiedade, que é inquieta. Aqui diz assim o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser ansiosos, ser inquietos. Nós devemos primeiramente agradecer a Deus por que Ele já nos deu. Então vamos ver o próximo problema que aqui a caixinha nos apresenta, é o medo. O próximo problema que a caixinha nos traz é o medo. Olha só, uma cartela de comprimidos que nos traz o texto de Isaías 41:13. Você é uma criança corajosa, uma criança que tem medo de ficar sozinho. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. A criança que tem medo de ficar sozinha, de ficar no escuro. O que Deus nos diz na sua palavra. Vamos aqui, Isaías 41:13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Se você tem medo de ficar só, ou de ficar no escuro, ou você tem medo de fazer qualquer coisa, você precisa pedir a Deus em oração, que lhe ajude a tirar o medo, porque Deus ele está com você, viu, criança? Então ele está pronto a te ajudar. Então não tenha medo. Então vamos ver qual é o próximo problema da raiva. Você, uma criança com raiva, tem criança que às vezes se raiva com alguma coisa, fica enraivada, briga com o colega, fica com raiva do colega. Isso é um problema. Vamos ver o que o texto, o que a Bíblia nos traz
Olha só, curativos. Curativos que traz o texto de Colossenses 3, capítulo 3 e verso 13. O problema da raiva. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, 13, que diz assim. Vamos abrir aqui no texto, né? Que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, o problema da raiva. Deus diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então esse texto está dizendo o seguinte, que se você é uma criança que às vezes ficou com raiva do coleguinha, que lhe machucou, que brigou com você, ou fez qualquer uma outra coisa que você não gostou, você precisa pedir perdão a Deus. Porque do mesmo jeito, Jesus ele nos perdoou lá quando ele morreu na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Então nós precisamos perdoar também aqueles que às vezes nos machucam. Por quê? Porque Jesus ele já deu o exemplo que nós devemos perdoar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. O próximo problema é cansaço, desânimo. Você é uma criança que às vezes está cansada, está desanimado. Às vezes tem criança que cansa até quando a mamãe manda fazer alguma coisa e já cansei, não aguento mais, estou cansada. Então vamos ver, isso é um problema. Vamos ver qual é a solução que a Bíblia nos traz. Olha só, 2 cápsulas daqueles remédio grandão, aqueles comprimidos grandão, que traz o texto de Mateus 11, 30. Vamos ler o que diz esse texto, a palavra de Deus. Vamos ver Jesus dizendo, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Então se você é uma criança que está cansada, está desanimado para fazer as coisas, muitas vezes está desanimado até para ler a palavra de Deus, a Bíblia, está desanimado para estudar, está desanimado quando a mamãe manda fazer alguma coisa, você precisa ir até Jesus em oração. Ele está chamando, venham a mim. Então ele vai lhe ajudar, porque esse é um problema. Nós temos que estar dispostos a fazer as coisas com vontade, com alegria para o Senhor. E tem mais um problema, que é o que? A tristeza. Olha só esse coraçãozinho triste, todo cheio de manchinha. Por que será que tá triste esse coraçãozinho? Olha a solução, uma xícara de chá, que traz o texto de Romanos 3, 23, que diz assim a palavra de Deus. O texto da Bíblia, Romanos 3, 23. Deus dizendo a solução para este problema. Diz bem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a criança que está triste, com seu coraçãozinho cheio de manchinha, é por causa do pecado. Então, se você é uma criança que está assim triste, com o coração trancado, com o coração preso por causa do pecado, você precisa se alegrar. Por quê? Vamos ver, criança, porque nós temos a solução. Essa é a caixinha que tem a solução para o problema. Vamos ver qual é essa solução. Olha só, uma injeção. Você tem medo de injeção? Mas essa injeção ela é pro bem. Então, todas as injeções é pro bem, porque a injeção que você toma quando está doente é para ficar sarada, né? Curada de alguma doença. E essa injeção que traz o texto da palavra de Deus está em João 3,16, que diz assim, o problema da tristeza por causa do pecado. Diz bem assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você é uma criança que às vezes apresenta algum desses problemas, você precisa ir até Jesus, porque ele tem a solução. E principalmente você, criança, que não aceitou Jesus, você tem um problema muito grave, que não se encontra o remédio nem nas farmácias. Por quê? Porque ele está em Jesus. O problema do pecado, Jesus pode curar, porque ele morreu na cruz por seus pecados,
para nos dar a vida eterna. Amém, crianças? Vocês agora sabem como resolver os problemas, procurando a solução na Bíblia, a palavra de Deus. E a você, criança, que não aceitou Jesus, saiba que esse é o maior problema e que você tem a solução, que é aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos.